Então, os irmãos encontraram? No livro do profeta Oséias, no capítulo 5. Então eu quero convidar os irmãos, em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach, para nós meditarmos nessa palavra. No capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do verso 13. Capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida, foi então Efraim à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não poderá curar-vos e nem sarar a vossa ferida, pois eu sou para Efraim como um leão, como um filhote de leão para a casa de Yehudá. Eu mesmo despedaço e eu vou embora, carrego a minha presa e ninguém salva. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e procurem a minha face. Na sua angústia eles me procurarão. Continuando no capítulo 6. Vinde, retornemos a Yehoshua, porque ele despedaçou, mas ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver. Ao 3º dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Conheçamos e corramos atrás de conhecer a Yehoshua, certa como é a aurora, assim é a sua vinda. Ele virá, e a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. O que eu farei? O que eu te farei, Efraim? E o que eu te farei, Yehudá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Por isso eu os feri por intermédio dos profetas, e eu os matei pelas palavras da minha boca, para que o meu direito surja como luz, porque é amor que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Até aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu queria meditar com os irmãos um pouquinho mais profundamente sobre o significado dessas palavras. Vamos voltar aqui alguma coisa que diz aqui. Primeiro eu queria refrisar aqui o versículo 2 do capítulo 6, onde diz assim: depois de 2 dias nos fará reviver, e ao 3º dia nos ressuscitará. Bom, assim foi com o Senhor Yehoshua HaMashiach quando ele veio aqui nessa terra, e ele morreu, não é? Foi sepultado, mas depois de 2 dias ele reviveu, e ao 3º dia ele ressuscitou. E da mesma forma é o que acontecerá. Ele deu um sinal também sobre isso. Quando pediram para ele um sinal, ele falou: não tem outro sinal para essa geração senão o sinal de Jonas, né? Que assim como ele ficou no ventre da baleia, né? 3 dias, também é necessário que o Filho do Homem fique também 3 dias no seio da terra. E ele ressuscitou ao 3º dia, né? Agora, interessante aqui, eu queria deixar com os irmãos a palavra de 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. Apenas uma partezinha que está escrito lá nesse versículo,
que fala assim, que tendo em conta todas essas profecias do Senhor Yehoshua, nós temos que examinar as profecias, tendo em conta que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pronto. Para o Senhor Yehoshua lá, ele deu-nos o exemplo, ele morreu, foi sepultado e ficou 2 dias. Depois de 2 dias ele reviveu, no terceiro dia ele ressuscitou. Agora, nos últimos dias, o seu povo, que ele diz aqui, ele matou o seu povo, e o seu povo de fato morreu como povo, foi disperso. Jerusalém foi pisada, é pisada ainda até hoje pelos gentios, até que se cumpra o tempo deles, não é? Mas ele prometeu que Israel reviveria. E aqui ele está falando não só do povo judeu, ele está falando de Israel como um todo. E aqui ele citou bem claro Efraim e Judá, as 2 casas. As 2 casas morreram e foram sepultadas entre as nações, foram dispersas aos 4 cantos da terra, onde eles foram mortos e enterrados. Aqui está dizendo que eu os feri por intermédio dos profetas e os matei pelas palavras da minha boca. Mas depois de 2 dias ele nos reviverá, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Então, voltando à palavra, eu queria que os irmãos não esquecessem dessa palavra. 2 Pedro 3, verso 8, para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então vamos ler segundo essa palavra de Pedro. Depois de 2000 anos, lembra, 1000 anos é um dia. Depois de 2000 anos, nós reviveremos. E ao terceiro milênio, ressuscitaremos. Agora, irmãos, estamos entrando no terceiro milênio, após a morte e ressurreição, após o Senhor Yehoshua ter subido ao céu, né? Ele disse aqui, voltando agora aqui no capítulo 5, o verso que nós lemos aqui, o verso 14, a segunda parte do verso 14: eu vou embora, carrego a minha presa e ninguém salva. Vou embora, verso 15 agora, vou embora, eu voltarei ao meu lugar, e não me verão mais, até que se sintam culpados, até que se reconheçam culpados, e procurem a minha face. Na sua angústia eles vão me procurar, na sua angústia. Então, irmãos, é necessário que passou já 2000 anos, 2 milênios já se passaram, desde que ele subiu. 2000 anos já passou, e nós entramos no terceiro dia, entramos no terceiro milênio. Agora, a pergunta é: em que momento do terceiro dia ele prometeu nos ressuscitar? Eu digo porque o Senhor Yehoshua está mostrando várias visões, várias revelações, dizendo que a sua volta, a nossa ressurreição, a nossa transformação, o nosso processo de transformação está iminente. Mas baseado em quê? Que nas profecias que nós podemos falar, porque agora recentemente nós estamos entrando no terceiro dia, estamos no alvorecer do terceiro milênio. Então vamos ver aqui, irmão, nessa Bíblia aqui, fala: na sua angústia eles me procurarão. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Agora, quem tiver com a Bíblia de Almeida, eu queria pedir para o Natanael ler nessa Bíblia aí. Natanael, você abre aí, Oséias capítulo 5, o finalzinho, a última frase do versículo 15.
Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. De madrugada me buscarão. Aí quando falar de madrugada, os irmãos vão desanimar de novo. Puxa, de madrugada, porque no pôr do sol nós entramos no terceiro dia, ao pôr do sol do terceiro dia. Agora fala de madrugada, ainda vai passar ainda quantas vigílias da noite para nós. Então vamos entrar milênio adentro, passar 12 horas da noite para chegar de madrugada, para poder procurar o Senhor Yehoshua. Então eu queria ressaltar aqui que esse de madrugada, como está falando ali, e algumas versões algumas interpretações das escrituras geralmente são interpretadas de acordo com a doutrina jesuíta. Então na doutrina jesuíta, de madrugada, inclusive a tradução de madrugada está errada, seria ao alvorecer ou ao raiar, né, do terceiro dia. E qual é o raiar do dia? Foi tarde e manhã, o dia primeiro. Então primeiro vem a tarde e depois a manhã. Então a madrugada, o amanhecer do terceiro dia, o amanhecer do terceiro dia é após o entardecer do segundo. Então veja só, o que aconteceu com as mulheres quando elas foram ver o corpo do Senhor Yehoshua HaMashiach, que ele havia sido sepultado. Elas não podiam fazer isso, que elas queriam ungir o corpo do Senhor, preparar azeites, e iam ungir o corpo do Senhor Yehoshua para que ele fosse permanecesse ali no sepulcro, né? E elas não podiam fazer isso no Shabat. Então elas deixaram passar, guardaram o sábado conforme o mandamento, não é assim que está escrito lá? Guardaram o sábado conforme o mandamento. Findou o sábado, elas correram. Chegaram lá, a sepultura estava vazia. Ele já tinha ressuscitado. Então em que hora ele ressuscitou? Logo após o pôr do sol. Passou o pôr do sol, terminou o sábado, ele ressuscitou. E quando elas chegaram lá, ele não estava mais. Então terminou o sábado, ele já findou o sábado, já raiou o terceiro dia. Raiou o terceiro dia. Então aqui, aí fala de madrugada, né? Tá. Eu vou ler nessa Bíblia aqui. Isso aqui é a Bíblia hebraica. É da Sefer, da editora Sefer, dos rabinos. Nessa Bíblia aqui, vamos ver aqui esse versículo, como diz nessa palavra aqui: voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam o seu pecado e busquem vislumbrar a minha face. Em sua aflição eles hão de me buscar com muito empenho. Haverão de me buscar com muito empenho na sua aflição. Nessa Bíblia aqui, que é a Mato Soares antiga, esse texto, esse mesmo texto, vejamos: eu irei, voltarei para a minha habitação, até que vós caiais na última miséria e busqueis a minha face. Até que vocês caiam na última miséria. Então, veja só, a última miséria, ou é a última angústia. Eu me lembro de um sonho que a irmã teve, um dia desse, até foi a irmã Ignoral, que teve faz tempo já, acho que já tem um ano esse sonho, que diz assim que após o azedume, né? Após o azedume, ele virá. Foi uma mensagem. É uma mensagem. Após o azedume, ele virá. Então, o que é o azedume? O azedume é a tribulação, é a angústia, é a última miséria. Após o azedume, ele virá. Agora, que azedume é esse? Que tribulação é essa de que fala? Então, é a questão aqui do entardecer, do finalzinho do segundo dia e a entrada do terceiro dia. O azedume está no segundo dia. Eu imagino, irmãos, que tipo de azedume aqueles irmãos, aqueles discípulos, aquelas mulheres que queriam ungir o corpo do Senhor Yehoshua,
aquele sábado, aquela sexta e sábado, aquelas 48 horas que elas passaram ali naquele sábado, guardando conforme o mandamento, que tipo de tribulação, que angústia elas passaram ali, para findar o sábado, para elas correrem lá para ver o corpo. Na última tribulação, no último azedume, ele virá. Então terminou ali aquele horário, pôs o sol, eles correram lá. Aqui eu vou ler aqui uma pesquisa que eu fiz sobre justamente o significado desse versículo 15. O versículo 15, veja só. Oséias, capítulo 5, verso 15. Aí eu procurei aqui o significado. Eu perguntei para a Ia, né? O significado da expressão de madrugada mencionado em Oséias capítulo 5, verso 15. Qual o significado da expressão hebraica? A pergunta que eu fiz, formulei a pergunta dessa forma: qual o significado da expressão hebraica de madrugada me buscarão, mencionado em Oséias 5,15? Essa foi a pergunta. A resposta é a seguinte: em Oséias 5,15, a expressão de madrugada me buscarão, em hebraico, Yesarharuni, não se refere a uma busca literal pela manhã. Não é uma busca literal pela manhã. Então, portanto, não é um horário do dia, pela manhã. Mas sim a uma busca sincera e fervorosa de Israel por Deus após um período de sofrimento muito intenso, reconhecendo a sua culpa. A expressão sugere um anseio profundo e uma busca ativa pela face de Deus, e não apenas um contato superficial ou ocasional. Análise da expressão hebraica. O verbo shachar significa buscar, procurar ou desejar algo com diligência e ansiedade. A forma conjugada Yesarharuni indica que o sujeito da frase aqui, no caso Israel é o sujeito, buscará a Deus com intensidade. Agora, ainda mais, por que de madrugada? A ideia de madrugada adiciona um senso de urgência e prioridade à busca. Não é algo que será feito casualmente, mas sim com a dedicação de quem busca algo essencial durante a parte mais difícil do dia, ou seja, após uma grande tribulação. Então, irmãos, ninguém, até dos irmãos, isso eu nem vou mencionar aqui os nossos irmãos que estão sofrendo na guerra, na faixa de Gaza, Cisjordânia, Israel. Nem vou mencionar isso aqui ainda, porque nós não temos como avaliar a dimensão do que acontece lá. Mas vamos avaliar o que acontece aqui. Os irmãos, ninguém vai negar que aqui nos nossos dias tem acontecido entre nós coisas nunca vistas, coisas incríveis de cunho espiritual tem acontecido em nosso meio, não é? Tribulação, perseguição espiritual com bastante intensidade tem acontecido. Então, que é isso aqui? E aí, então, devido a isso, a gente entra aqui agora na fase do versículo 1 do capítulo 6. É a hora então da gente clama, vai orar, levanta de madrugada para orar. Vinde, retornemos a Yehoshua, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos vai curar. Ele nos feriu, mas Ele ligará a nossa ferida. Depois de 2 dias, nós reviveremos. Então, quando fala depois de 2 dias, irmãos,
Aí ao terceiro dia é logo após o pôr do sol, é logo após entrar o terceiro dia. É ao entrar o terceiro dia, depois do segundo dia. Então ao terceiro, quando fala ao terceiro dia, é depois do segundo. Você não vai esperar estar na metade do terceiro, nem lá já no final do terceiro, não. É depois do segundo. Pode ver, é o que está escrito, é o contexto aqui, fala exatamente isso. É desse jeito, é o verso 2. Ó, depois de 2 dias, Ele nos fará reviver, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e nós viveremos na sua presença. Pronto, aqui agora já é o milênio. E nós viveremos na sua presença. E olha, e tenha certeza, porque olha o verso 3: certa como vem a aurora, assim é a sua vinda. Olha só, nós estamos na noite ainda, na noite do terceiro dia. Na noite do terceiro dia, no entardecer do terceiro dia. Aí fala assim: olha, e certa como será a aurora, assim é a sua vinda. Então, a qualquer momento, depois disso aqui, porque já passou os 2 dias, já findou os 2 dias. Já findou os 2 dias e Ele prometeu o quê? Nos reviver. Os irmãos há de concordar comigo que muitas e muitas coisas que nós não tínhamos conhecimento alguns dias atrás, agora o Senhor Errocho está nos dando assim, coisas que agora a gente olha assim, a gente lê e fala: poxa, isso aqui está tão literal, está tão facinho de entender, está na nossa vista. Mas por que nós não víamos isso há 10 anos atrás? Por que nós não compreendíamos essas coisas há 5 anos atrás? Por que nós estamos compreendendo coisas que nós começamos a compreender agora, de poucos meses para cá? Nós estamos compreendendo coisas, desvendando mistérios que a gente não fazia ideia alguns dias antes. Então, irmãos, o que é isso? É o aguaceiro do Senhor Errocho. Ele prometeu: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, profetizarão, serão instruídos por sonhos, visões e revelações. Então, o Senhor Errocho dá sonho, e as pessoas às vezes vê o sonho assim, ó, e quando você lê o sonho à primeira vista, fala: não tem a menor ideia do que isso possa ser, isso é um enigma muito tal. Aí quando você vai ler pela segunda vez assim, poxa, vai passando um slide assim, você já vai percebendo: nossa, isso aqui está literal, está aqui, é isso aqui. Teve um dia que parece que foi o irmão Marcos que falou uma vez, né? Tinha um sonho que a gente não tinha, o irmão não tinha a menor ideia do que podia ser. Mandou para mim, eu falei: também, irmão, não tenho a menor ideia do que tinha a ser. Aí no outro dia eu peguei achei o significado, aí botei lá no grupo. Aí o irmão ainda falou assim: poxa, irmão, olha, eu não tinha a menor ideia, mas quando o irmão coloca aqui uma interpretação, parece que o negócio é literal, né? Então, irmãos, as coisas estão ficando assim. O Senhor Errocho está nos dando o significado das coisas, e isso acontece também com as escrituras, com as profecias que a gente lê na Bíblia. Antes eu tinha lido aqui alguns versículos, você lê aqui, não faz a menor ideia de como é a aplicação disso na prática. E agora a gente lê, está literal. Fala: olha, isso aqui está acontecendo, é isso aqui, olha. Então é isso, mostra, irmãos, mostra que não há mais tempo. Chegou a hora. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então ia chegar uma hora de se cumprir essa palavra também. Então, irmãos, era esta mensagem que eu queria deixar para os meus irmãos nesta tarde, e que o nome de nosso Adonai, Errocho HaMashiach, seja louvado. Amém.